7600. Aqui vai ficar muito clara uma coisa que eu vou explicar que a gente vai falar dessa placa. Ó, se a gente for comparar a 7600, o desempenho dela tá no nível, tá muito próximo aqui da 6650 XT, parecido da 6600 XT, tá tudo, enfim, tá nessa tocada aqui. Tá nessa tocada, ó, na média, falando aqui em média, ó. Praticamente quase a mesma coisa que a 6650 XT. E olha, perante a 6600, teve um ganho considerável. Teve um ganho considerável aqui. Fazendo aqui a média, né? Vamos dizer aqui. Pô, foi um salto, né? Foi um pulo, né? Que evolução, né? Que teve essa placa e coisa. E aí vem aquele detalhe, né? Ela ficou longe da 6700 XT, ó. E ficou longe da 3060 Ti, na média. Tem jogo que chega melhor. Por exemplo, acho que foi no COD Warfare que ela ficou no nível, ficou até, enfim, quase que nem a 3060 Ti. Só que o problema é que eu vejo assim, as placas da AMD, e assim, vocês, enfim, o pessoal falando sério, não, isso é uma crítica que eu acho que a AMD tem que corrigir isso. Mas o problema da AMD, que a gente não vê uma constância na escala do desempenho. Tu pega as placas da NVIDIA, tu sabe ali que elas rendem, o rendimento é proporcional e equilibrado em todos os jogos. As da AMD, vai render tri bem num outro jogo, em outro jogo já rende mal, sabe? Esse que é o grande ponto. Então aqui, ó, nível de desempenho, a gente tá falando aqui, ó, tá na mesma placa aqui, que tá abaixo da... Então assim, ó, em termos de preço, pensando aqui, ó, cara, é loucura não pensar na 3060 Ti pelo que ela oferece, é loucura. Tanto até tá aqui a 4060 Ti que a gente tava falando antes, ó. Tipo aqui, a diferença aqui deu 9 frames aqui, a diferença, enfim, fica abaixo dos 10%. Cara, é loucura tu não pensar nessa placa aqui. É loucura, assim, E aí tu pensa aqui, tá, perante a 3060, na média aqui com os outros jogos tem ganho, enfim, tem esse desempenho legal. Tá, então vocês entenderam aqui que de fato, em relação a 3060, ela não dá para... É difícil pensar na 3060 em vez de pensar nela nesse momento aqui, que de fato, enfim, ó, tem um avanço. E provavelmente com essa diferença de desempenho aqui, o desempenho dela vai ficar talvez muito parecido ou até um pouco superior ao da futura 4060. E aí a gente entra num detalhe do preço, né? Tudo bem, vamos esquecer a 3060. Mas, pelos 269 contra os 299, que vai chegar a 4060, essa placa vai valer a pena? A gente tá vendo aqui que tem uma diferença de desempenho. Vamos ver aqui, ó, na força bruta. Na força bruta. Vamos pegar aqui, ó, 7,9 da 3060. Mais, aqui é 10%, um pouquinho mais, vai dar 11%. Ó, ela rende mais que a 3060, 11%. Digamos que a 4060 consiga chegar rendendo aqui, vamos fazer uma projeção parecida aqui, que deu 8% a mais, aqui que renda um pouquinho a menos, fique aqui nos 85, 87, custando $30 a mais. Mas aí tu leva junto o DLSS 3. E a AMD vem com driver cagado. 7600 é mais barata, mas vende menos por menos. Que espanto. Esse é o problema. Então esse reposicionamento de preço que a AMD fez não é por acaso. E o Alisson falou, tem que deixar espaço para 7650, né? Cara, se a AMD não baixa o preço para uma placa que em termos de força bruta vai estar oferecendo a mesma coisa, mas a NVIDIA tem... Não que eu sei, como eu falei, eu torço o nariz pro DLSS 3, né? Por essa questão do frame fantasma e tal, mas do jeito que a NVIDIA tá entrando, tá batendo nisso, cara, pelo mesmo preço não teria como essa placa competir com a 4060. Não tem como competir. Não tem como. Essa que é a realidade. E aí a gente vê aquela situação, né? Quantas 7600 estão esgotadas? Todas estão à pronta entrega, né? Mesmo as mais baratas. Surge curioso que as placas intermediárias novas não rendem muito mais. Não rende. E agora, as coisas vão fazer mais sentido com o que eu vou explicar agora aqui para vocês. AMD Radeon RX 6600. Certo? Ou seja, a 7600 é uma evolução desta placa aqui. Correto? Beleza? Que seria
olhando aqui o gráfico, aqui, ó, 6600, pá, então ela pulou, pode ver assim, ó, então a gente tá dizendo que ela pulou uma categoria, que ela passou do desempenho de 6600, ela entrou no nível da 6650, enfim, da 6600 XT. Ela pulou um grau, pulou um degrau, subiu um degrau na vida, vamos dizer assim, né? Subiu um degrau na vida, né? Então, o pessoal falando, não, porque ela vai subir pro nível da 6700, da 6750, mas ficou bem longe. Então, ela subiu um degrau na vida. Tá, ok, não é um, enfim, subiu um degrau. Beleza, tudo certo. O Zé Mil falando, ó, 1.800 talvez é pra pensar. Até falando em preço aqui na Bananalândia, pra quem quer ver, aqui, ó, 2.300, que eu já tinha dado um spoiler antes, ó, 2.300. Tem outros modelos também. Não, tem essa aqui, tem umas outras aqui por 2.300. Mas voltando aqui pro nosso comparativo. Então ela subiu um degrau na vida. Ok, beleza, teve um ganho, o preço baixou bastante. Pô, interessante. Só que aqui começam os detalhes, né? Aí, agora eu vou puxar a memória de vocês, né? Agora vocês não vão entender o porquê, mas já vai fazer sentido. Aí chegamos aqui na RX 6600M, que seria o famigerado chip mobile 6600 Mobile, que teve as famosas placas 6600 do AliExpress, que vendia ali por 1.000 pila essas placas, etc. Que era com esse chip aqui, que era o chip igual, em termos de especificação, com algumas sutis diferenças aqui, mas que em termos de desempenho rendia a mesma coisa. Porque, enfim, a especificação era praticamente igual, enfim, e que tinha um desempenho muito bom. E que olhando aqui o gráfico, enfim, era 6600, tinha um desempenho um pouco superior que a 2060, um pouco abaixo ali da 2060 Super, ali aquela coisa toda, né? Mas que ficava, enfim. Então tá vendo aqui, é o mesmo chip, mesma coisa, ó. Unidades computacionais 28 para a versão mobile. Por isso que era igual, por isso que as placas do Alio rendiam, era muito parecido. Então, ó, processadores de fluxo aqui, os Ray Processor também 28, especificação toda igual, toda igualzinha aqui. Vocês não devem estar entendendo por que ele está falando do chip mobile. Pois bem, aí nós chegamos no 7600M, que seria a evolução do 6600M, né? A gente vai olhar a especificação, beleza. Aqui, ó, isso que eu quero ver, ó. Unidades computacionais, 28. Processadores de fluxo, 1792. Mesma coisa da 6600M. ROPS aqui 64, enfim. Interface de memória 108, Infinity Cache 32. Enfim, mesma coisa, né? Mesma especificação. Igual, porque afinal 6600 é igual ao 6600M, que enfim, mesma coisa, claro, só que aqui com a evolução da arquitetura, vem o ganho de desempenho, porque a arquitetura evoluiu, etc, aquela coisa toda. Vem agora a parte interessante da história, agora que a girimboca vai piar. Chegamos na 7600, só que, opa, 32 unidades computacionais, 32 Ray Accelerators, como assim? Tipo, processador de fluxo 2048. Opa, não é a mesma especificação do processador mobile. Então, ou seja, comparando com a da 6600, ele ganhou unidades computacionais, etc. Tá. Ó, já tem diferença do 7600 pro 7600M, né? Coisa isso, né? E aí, agora o pessoal chora de vez, né? Vamos falar da 6600 XT. Que tem 32 unidades computacionais, 32 Ray Accelerators e 2048 processadores de fluxo, que é a mesma especificação da 7600. E aí, nós vamos olhar a 7600M XT. Opa! A 7600M XT tem 32 unidades computacionais com 2048. Vocês entenderam com o que eu desenhei aqui o que a AMD fez com o 7600? E agora eu já vou dar um spoiler, um princípio que tá uma coisa que já tá rolando. O Substitute entendi, não é uma 7650 renomeada, mas é uma 6600 XT renomeada. É praticamente uma 6600 XT renomeada de 7600. E aí vem a parte bizarra da história. Em princípio, fala-se já que está se falando, enfim,
o assunto que tá rolando, que não vai ter 7600 XT normal. Essa placa já, vamos dizer assim, morreu antes de nascer. É o que tá se falando. Talvez não tenha. E aí, então, a AMD, vamos dizer assim, condensou, optou por lançar, então, a 7600 XT, enfim, unificou basicamente os modelos. Então, o que acontece? O que nós temos aqui de evolução no gráfico, analisando a especificação de unidades computacionais, tudo, a especificação pesada, para ver a evolução de arquitetura de fato, a evolução da arquitetura, o nosso parâmetro, não pode ser a 6600. Tem que ser aqui, ó, a 6600, 6650 XT, mas principalmente a 6600. Aqui que é a evolução real de arquitetura. E não aqui. A 6650 é isso aqui, ó. Deu 3 frames, dá 5%. Nem 5% dá de diferença. Tá dentro da quase da margem de erro. Vai dar uns 4% da meia. É que aqui eles ganharam mais foi em clock, aqui que eles mexeram algumas coisas para que deram uma puxada aqui no desempenho, né? Não... Mas o ponto é aqui, ó. Se a gente pegar bruto, né? O ponto tá aqui, ó. 10%. Esse baita salto que deu é falso. Então, na verdade, essa placa, o nome dela, o real, seria 7600 XT. Vocês entenderam a jogada que a AMD fez, na verdade, em termos de desempenho? Tudo bem, o preço, legal, não sei o que, bacana e tal, e tal. Então, vocês entenderam aqui que, na verdade, em termos de arquitetura, o ganho foi irrisório? Para quem gosta de AMD, 2.600, pode ser que tenha outra. 2.600. Puxar lá nossa aba pro lado da 2.300 para 2.600. Estão falando aqui de... Deixa eu ver, tá 2.300, R$300 diferença. R$300 diferença. O que vai dar aqui na nossa conta, 2.600 vai dar por 11% a menos no valor. Ou por 11%, vamos botar, enfim, uma diferença de 11% no preço. Tu tem uma diferença aqui... 88 para 100... Cara, um pouquinho menos talvez. 15%. Resumindo, não vale a pena, né? Principalmente ainda quando se tem 3060 Ti na área, né? E tem outras por menos, ó. A Logic explode mesmo, ó. 6750, ó. 2.400. Menos ainda a diferença. Cara, como é que vai dizer que essa placa vale a pena? Não tem como, né? Vocês entenderam a volta que ela deu? Que ela maquiou um produto, renomeou, ela deu um down, ela na verdade não teve ganho. Analisando esse número aqui, ó, daqui, ó, da XT, comparando isso aqui, ó, comparando isso com isso, não teve evolução. A gente tá vendo que a AMD fez uma jogada, porque o chip MXT, entendeu? Ele teve evolução. Por que o chip de desktop ela fez essa coisa? Claro, porque não vai ter, né? Ó, tem uma mais barata aqui, ó, por 2.200 então, ó. Mas mesmo assim, cara, na diferença, aí tu vai ver ali a outra que a gente viu aqui, ó, por 2.400. Cara, como é que vai valer a pena essa placa? Não vou nem entrar no universo da NVIDIA da 3060 Ti, vamos pensar aqui só na própria universo da própria AMD. Com 12 GB ainda a placa aqui, ó. Com 12 GB de memória. Daí o pessoal vem dizer que essa placa que essa placa vale a pena. Como, cara? É claro, o pessoal sangra os olhos quando vê assim, ó. Eu disse, eu bato, cara, eu bato na NVIDIA, eu bato assim, ó, bato em todas, cara, porque a realidade, essa geração é um fiasco, essa geração nova de ambas. Aí vem o problema aí, como tá falando, pessoal, como é que vai valer a pena essas placas, cara? Tanto pelo lado da NVIDIA quanto pelo lado da AMD, cara, não tem como, cara.